Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 26 de março de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os vídeos conforme a presença do sistema de parte, vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Não há patronos presentes. Então, vamos começar pela ordem da sessão. Começar com o processo de Collection Motors Importação e Comércio Limitada. É um recurso de ofício. A relatoria do Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Eu solicito a possibilidade de eu editar o voto, presidente. Sim, um momento. Já é possível, doutor Eduardo. Tá, só um segundo, é rápido. Só um segundo. E faltou só acrescentar aqui uma coisa, só um segundo. Só um segundinho. Pronto. Bem, registrei meu voto, presidente. Eu vou proceder, então, à leitura do mesmo, tá? Então, eu tenho o relatório do meu voto, eu transcrevo, né, ipsis literis, as acusações fiscais, que são 4. E aí eu menciono que, em primeira instância, das 4 acusações fiscais, 3 foram consideradas improcedentes, e a última acusação fiscal, que é o item 4 do auto, foi considerado parcialmente procedente. Houve apresentação do parecer em recurso de ofício, né, em relação aos itens 1, 2 e 3. Em relação ao item 4, isso já vou adiantar no meu voto, não houve qualquer insurgência, tanto pela autuada, hora recorrida, como pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, porque reduziu o débito, mas nenhuma das partes se insurgiu em relação à parte do decisão que lhes foi desfavorável. Então, aqui a gente tem as acusações fiscais diz respeito, portanto, à falta de pagamento de CMS, conforme o levantamento fiscal, artigo 509, esse é o item 1. O item 2, acreditamento indevido de CMS, devido à operação de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. O item 3, falta de escrituração de notas fiscais relativas a entradas de mercadorias no estabelecimento e operações tributadas. E o item 4, falta de escrituração de notas referentes a entradas de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas. No que concerne aos itens 1 a 3 do auto lavrado, a recorrida sustentou em sua defesa, em apressada síntese, duplicidade de cobrança dos itens 1 e 3,
por consistirem em acusações de ausência de escrituração de nota fiscal de entrada, com simultânea exigência de cumprimento de obrigação tributária de natureza principal, recolhimento do ICMS, e de obrigação tributária de feição acessória, falta de escrituração. 2. Realização de estorno de crédito de ICMS relacionado à nota 13103, através da emissão da nota 48048, conforme o artigo 67 do regulamento. Débito anulando crédito anterior apropriado de forma indevida, de sorte a afastar a alegada infração. Aí o terceiro argumento, né, sintetizando aí ao máximo, inexistência de registro de operações no livro registro de entradas, em decorrência do não ingresso de mercadoria no estabelecimento. Conforme sintetizado pela recorrida na petição de folhas 2958 e 2961, abre aspas, né, que são as palavras da recorrida, especialmente por força do mesmo emitente da nota de saída ter emitido para anulação da operação anterior, até mesmo por força do lapso temporal superior ao prazo para cancelamento, nota fiscal de entrada, para anular a operação antecedente, nos termos do 631 do regulamento, uma vez não reconhecida como válida pelo destinatário, no caso impugnante, fecha aspas. Observe-se que, para que fosse assegurado o exercício do direito ao amplo contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal, houve a conversão do julgamento em diligência, folhas 2926 a 2927, por parte do julgador singular, determinando o exame dos argumentos e da correlata documentação trazida ao processo pela recorrida. Em resposta à aludida diligência, folhas 2931, 2952, no que atina aos itens 1, 2 e 3 do auto, fora consignado em 16 de agosto de 2023 pelo órgão autuante que, abre aspas, aí, se precisar, eu leio, tá? Mas aí eu reproduzi o item 2, o item 3 da manifestação. Vou ler aqui a parte final da manifestação do órgão responsável pela autuação, que são as chamadas por ele alegações finais. Ante todo exposto e pelos documentos carreados aos autos, concluímos que, salvo melhor juízo, o presente auto deveria ser reformado para 1. Cancelar o item 3, tendo em vista que não houve efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento descritas nas NFS constantes do demonstrativo 1B, visto que o contribuinte emitente delas promoveu a emissão das notas fiscais de entradas, anulando-se assim a efetividade da conclusão daquelas operações. 2. Em consequência, também não deveria proceder a acusação do item 1, que está diretamente ligada à pretensa infração do item 3. Aí vem o item 3 da manifestação. Não deve ser acolhida a acusação de infringência constante do item 2, tendo-se em vista que o impugnante, vislumbrando o erro cometido ao promover o lançamento a crédito do imposto destacado naquela operação, emitiu nota lançando a débito o valor do ICMS nos termos do 67 do regulamento, anulando-se assim qualquer irregularidade tributária. E aí, finalmente o item 4, mas, como eu já disse, não sequer vai ser objeto de apreciação nesse voto. Então, fecha aspas, digo eu. Depende da referida manifestação do próprio autor do feito, em resposta à aludida diligência, entendimento inequívoco e fundamentado até porque tem a fundamentação antes da conclusão, e que no caso eu não li, e fundamentado em favor do cancelamento integral das acusações fiscais incertas nos itens 1, 2 e 3, assim como pela redução do débito fiscal contido no item 4 do presente auto. Nesse sentido, acertada a decisão recorrida, ao registrar que, abre aspas, tendo em vista que o próprio órgão autuante reconheceu a impropriedade dos itens 1, 2 e 3, resta que tais infrações devem ser canceladas, fecha aspas, digo eu, sem deixar de antes reproduzir no mesmo deciso os fundamentos trazidos pelo autor do feito para a exclusão das acusações fiscais dos itens 1, 2 e 3 do auto lavrado. Não se cogita de falta de fundamentação da decisão recorrida, de modo a justificar a pretensão de reconhecimento de nulidade do julgado monocrático para que nova decisão seja proferida, mas de mero inconformismo da recorrente. Isso porque o próprio autor do feito registrou de forma fundamentada no processo, folhas 2931 a 2952, a improcedência das acusações fiscais atinentes aos itens 1, 2 e 3 do auto, o que configura circunstância fática jurídica relevante e suficiente para desautorizar a continuidade das mencionadas exigências fiscais, sob pena inclusive de desrespeito
aos princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa. Artigo 37 da Constituição Federal de 88, além de outros dispositivos legais constantes do ordenamento jurídico pátrio. Como se não bastasse, o julgado recorrido reproduziu a fundamentada manifestação do próprio autor do feito do processo ao externar as folhas 2965 que, aí vem o item 12, né, do julgado recorrido. Em resposta à diligência promovida por esse julgador, o órgão autuante, após análise das provas apresentadas pela defesa, concluiu que as infrações 1, 2 e 3 devem ser excluídas do lançamento, folhas 2931 a 2952, conforme conclusão exposta às folhas 2950, reproduzida a seguir. E aí ele reproduz aquela parte das alegações finais, as quais eu já li. Aí diz ainda a decisão recorrida. Nesse sentido, tendo em vista que o próprio órgão autuante reconheceu a impropriedade dos itens 1, 2 e 3, resta que tais infrações devem ser canceladas. Aí digo eu. No que diz respeito à acusação fiscal relativa ao item 4 do auto, igualmente não há reparo a ser feito à decisão recorrida, entendimento pela redução do débito fiscal, uma vez que não houve insurgência pela autuada e tampouco pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na parte da decisão que lhes foi desfavorável. Não havendo apresentação de argumentos recursais, mas, em controvérsia, matéria não posta em discussão, incorreta seria a correspondente prestação jurisdicional nessa instância administrativa. Em face do disposto, julgo improcedentes as acusações fiscais dos itens 1, 2 e 3, negando o provimento ao recurso de ofício e mantendo a decisão recorrida. É assim como voto, presidente. Agradeço ao doutor Eduardo Soares de Mello, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutora Maria Cláudia? Até sem som, doutora Maria Cláudia. Desculpa. Eu ia pedir vista se eu não fosse tirar as férias aí, mas eu vou fazer uma sustentação. Só vou defender o que o recurso de ofício, né, diz. Primeiro, parabenizo o doutor Eduardo aí pela análise, né? E com a devida vênia aí a sua interpretação, a representação fiscal, ela não entende, né? Ela entende como infração esses procedimentos que o contribuinte efetua, como emitir documento de entrada para cancelar um documento de saída. Então, quando isso acontece em muitos casos aqui no TIT, quando isso ocorre, nós defendemos a manutenção da infração, porque existe uma legislação própria com uma série de procedimentos que não foram efetuados aí pelo contribuinte, e isso, assim, a manutenção da acusação, eu entendo que poderia, inclusive, estimular que outras empresas fizessem o mesmo, ao invés de seguir aquilo que a lei prescreve para casos como esse. Então, nós concordamos no nosso parecer apenas com o cancelamento do item 2, mas propugnamos pelo restabelecimento dos itens 1 e 3. Eu vou pedir licença para o doutor Eduardo Soares de Mello. Eu ia só complementar, ia pedir licença do doutor Eduardo Soares de Mello, ia solicitar vistas para dar uma olhada melhor no processo, porque restou a dúvida, porque é o seguinte, no mínimo, ele não escritou a nota fiscal de entrada, correto? Emitiu notas fiscais, não escritou a nota fiscal de entrada. E tem essa acusação fiscal, né? Eu acredito que, em princípio, sempre que tem emissão de nota fiscal, tem que estar registrado. Mas, de qualquer forma, eu vi também o parecer das razões do recurso de ofício de representação fiscal, então vou refletir melhor sobre a situação. Doutor Rafael? Eu só queria entender essa parte da acusação do item 3, porque a acusação é de não escrituração de nota fiscal, de falta de escrituração de entradas. E De aí, operações não tributadas, né? de operações, do item 3, né? A gente está falando do item 3 aqui, operações tributadas, né? Sendo que já encontram escrituradas de operações do período. E pelo que eu entendi da manifestação do fiscal autuante, ele entende não comprovada não houve entrada das mercadorias realmente, porque
aí eu não vi os detalhes das provas dos autos aqui no momento, mas relativamente ao que diz o fiscal autuante, o emitente das notas fiscais, ele promoveu a entrada das notas no estabelecimento emitente, anulando a efetividade da operação. Então, do ponto de vista da autuada, foram emitidas contra ela notas fiscais, ela não escriturou na entrada porque ela nem recebeu a mercadoria. É esse o seu entendimento, doutor Eduardo? Olha, o meu voto, eu nem entrei, eu acho que vocês perceberam pelo conteúdo do meu voto. Eu nem entrei no conteúdo dele, porque para mim não deveria ter havido autuação fiscal. Eu acho que a gente está atropelando, tá? Com todo o respeito a quem pensa de forma distinta, se for o caso, até depois eu posso inserir no meu voto, se houver um pedido de vista e retornar, está havendo uma usurpação de competência. Se o próprio órgão autuante está entendendo que é improcedente, a decisão de primeira instância ela agiu da forma correta. Eu acho que pode haver uma confusão de autuação de atribuição. A gente não poderia entrar nessa questão, nesse mérito. Por isso que o meu voto, eu só reproduzi, tá? Mas eu tive o cuidado de reproduzir a parte fundamental da manifestação do órgão autuante, depois da decisão recorrida, para ficar bem claro que houve um posicionamento, no caso não era o fiscal, a pessoa física que autuou ali na origem, porque dele se aposentou, passou por um segundo que se aposentou, mas enfim, foi o órgão autuante que se manifestou. Então, eu não sei se vocês pensam de forma distinta. Eu acho muito delicado a gente, como julgador, numa situação como essa, tratar de forma distinta. Mas é meu posicionamento. Por isso, eu não entrei no mérito, senão eu já estaria sendo até um pouco contraditório. Eu estaria fundamentando o mérito de uma questão que, para mim, já estava resolvida com a manifestação do órgão autuante. Tá? Eu quis ser, pelo menos ali, criterioso e não contraditório no meu posicionamento. Correto, doutor Eduardo. Essa é uma questão, né? Mas o que eu digo é o seguinte: eu já vi processo seguinte, né? Em recurso de ofício, o fiscal autuante até concordava com o cancelamento, né? Mas o recurso de ofício, a bem da verdade, para mim, ele na verdade não é um recurso, é um reexame necessário, né? Então, eu vou revisar o auto de infração. Eu posso, mesmo que o auditor fiscal concorde com o cancelamento, né? Eu não estou vinculado a essa manifestação, né? Então, por tudo isso, né? Eu vou solicitar a vista, eu vou refletir melhor sobre o processo. Muito bem. Mais alguém? Não? Então, o processo de Collection Motos Importação e Comércio Limitada serem vistas para mim e retornar oportunamente para finalização do julgamento. Passar para o processo de Ecaplast Indústria e Comércio Eireli, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. O auto de infração é composto de uma infração relativa a acreditou-se indevidamente ICMS montante tal, nos períodos de julho de 2020 a novembro de 2020, por documentos fiscais inábeis e resumo de valores em decorrência de escrituração de documentos fiscais neles referenciados relativamente à entrada de mercadorias no estabelecimento que não atende às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES. O contribuinte atuado acreditou-se de valores de ICMS referente a operações de entradas acobertadas por documentos fiscais inábeis, desclassificados nos termos do inciso 1, artigo 184 do RICMES, por terem sido emitidos por contribuinte em situação irregular perante o fisco. O contribuinte emitente dos documentos fiscais desclassificados, Tripoli Indústria de Comércio Eireli, inscrição tal, CNPJ tal, foi alvo de trabalhos fiscais que constataram a simulação de existência de estabelecimentos conforme PCN, Notificado, o contribuinte autuado não logrou comprovar efetivamente as operações, não apresentando de forma completa a documentação e informações solicitadas através de notificação, fazem provas dos documentos fiscais contendo dentro dos autos. A recorrente apresentou tempestivamente defesa, a autoridade atuante se manifestou acerca da defesa apresentada, ratificando a acusação e requerendo uma atribuição integral da auto-infração. A decisão de primeira instância
manteve integralmente o auto de infração e conformado na interposto recurso ordinário, representados os argumentos apresentados em sua defesa. Vou direto ao voto. Embora a recorrente alegue a regularidade da operação, inclusive com o pagamento do preço que ajude boa-fé, sendo, portanto, terceiro de boa-fé, há de destacar que as provas carreadas para o auto não socorrem. Primeiramente, como bem destacado na decisão proferida em primeira instância, os ensinamentos firmados em recentes julgados deste egresso Tribunal de Depósitos alinhados com o Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento através da súmula 509, segundo, será lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar o crédito CMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, se demonstrada a veracidade da compra e venda. Para a comprovação da efetividade das operações, são fundamentais, em especial, os comprovantes da contratação comercial com empresa fornecedora, tais como proposta comercial, pedido, orçamento, contrato, mensagem de e-mail, etc. Documentos que comprovam o pagamento das mercadorias adquiridas, tais como bandeirol de cobrança bancária, ordem de pagamento, transferência bancária, etc. Todavia, a empresa recorrente não apresentou, carreou para os autos qualquer documento que comprovasse a contratação comercial ou os pagamentos efetuados, limitando-se a negar a sua boa-fé, e que, na época das contratações, apresentar comprovantes de pagamentos pela terceira empresa, a VIC Factory, sem que a apresentação da formalização de contratos de cessão de crédito, nada apresentado que comprovasse as operações com a empresa Trípoli. Nem mesmo os conhecimentos de transportes carreados para os autos comprovam remessas para endereços diversos do constante dos documentos fiscais. Limitou-se a alegar que, como a Trípoli se constava ativa na época, cabendo destacar que as consultas ao Sinteg, por si só, não são aptas para certificar a existência de uma empresa e comprovar a regularidade da mencionada empresa fornecedora. A recorrente faz alegações vazias, não apresentando também quaisquer provas da efetividade das operações que deram origem aos créditos. Por conseguinte, não comprovou de forma inequívoca as operações comerciais e financeiras que teriam embasado os créditos CMS, ou seja, a recorrente não apresentou documentos para comprovar a contratação e o pagamento das operações insuficientes para tornar os créditos legítimos. Deste modo, não forneceu prova eficaz em relação às operações que originaram os créditos CMS, não bastando que a recorrente alegue a sua boa-fé e, consequentemente, ter o crédito do imposto. Por fim, analisei e avaliei que o trabalho fiscal amparado nos relatórios da fiscalização está muito bem detalhado e amparado por robusta documentação, de forma de comprovar a idoneidade das operações. Neste contexto, em que pesa o esforço da recorrente em apresentar seus argumentos, não há provas eficazes acostadas aos autos que permite concluir que as operações que deram origem aos créditos foram efetivamente realizadas. E, ao contrário, o esmero do trabalho fiscal nos leva a concluir pelo acerto da autuação, corroborando com o fato de que a recorrente ter deixado de produzir prova da efetiva ocorrência das operações mercantis, restando tal creditamento devido. Mostram-se, assim, frágeis argumentos apresentados pela recorrente no recurso em análises que não encontram sustento em prova que determine e demonstre de forma eficaz que as operações efetivamente foram realizadas. Não podemos tais argumentos serem acolhidos, pois nenhum elemento que as demonstre restou anexo aos autos. Por conseguinte, e não obstante aos argumentos defendidos pela recorrente de que o fisco não poderia exigir impostos na hipótese, não há como acolher o pleito da inexistência dos autos de prova que poderia descaracterizar a autuação por ela sofrida, e tendo sido carreados para os autos pela fiscalização robustíssima da documentação. As multas, dado o caráter coercitivo, visam estimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas as hipóteses dos autos, não cabendo a este egrégio Tribunal de Impostos e Taxa avaliar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a inconstitucionalidade das normas de observância do artigo 28 da 13.457. Por conseguinte, o agente da fiscalização observou plenamente as normas contidas do artigo 142 do CTN, relativamente à verificação da ocorrência de fato gerador da obrigação tributária, bem como o lançamento de ofício, foi constituído por autoridade administrativa que determinou a matéria tributável, calculou o montante de tributo devido, identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível, estando plenamente satisfeitos os requisitos constantes deste dispositivo do CTN. Assim, conclui-se que a fiscalização laboral presente à infração observou corretamente as normas de vigência. A disposto, decide por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida em sede de julgamento. Assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Pedia só para realizar o registro do voto. Ok.
registrado, presidente. Agradeço, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Ecaplast, Indústria e Comércio Airene foi conhecido e não provido. Passar para o processo de Natali Alimentos Limitada, recurso ordinário, é de minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. O recurso ordinário são duas acusações fiscais, deixar de proceder ao estorno de crédito semestre conforme a legislação, decorrente de saídas subsequentes isentas de alho, circunstâncias imprevistas às datas da entrada na mercadoria. Segunda acusação, também deixar de proceder ao estorno de crédito CMS, conforme a legislação, decorrente das saídas internas subsequentes de alho com redução de base de cálculo e não destinadas à industrialização. A adição primeira instância julgou procedente a autoinflação. Inconformado com a adição primeira instância, o contribuinte depôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: nulidade, ausência de motivação do ato administrativo relativo ao lançamento tributário, observância ao princípio da isonomia, ausência de prejuízo ao fisco, caráter confiscatório da multa aplicada, impossibilidade de atualização do valor da multa com aplicação dos juros. Por fim, requerem procedência do AIM. A dor da interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento recursionário. Eis o relatório e vou passar o voto. No tocante à alegação de nulidade, ausente de motivação do ato administrativo relativo ao lançamento tributário, não existe razão recorrente. As acusações fiscais estão claramente descritas nos respectivos relatos e estão de acordo com a norma indicada como infringida. O relatório circunstanciado descreve minuciosamente o trabalho fiscal e os motivos de entendimento do fisco para a realização do lançamento. Assim, diversamente do alegado, há pleno esclarecimento das razões para as acusações fiscais e é infringido o artigo 67, inciso 2 do regulamento, como consta explanado nos itens 7 a 19 do relatório. Assim, não há qualquer vício de motivação do ato administrativo. O fato do DDF indicar exigência no período de abril de 2020 a janeiro de 2023, enquanto as inflações indicar o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, não macula o auto de inflação. Observe que o período constante onde referido DDF está contido no período indicado nos relatos das inflações. Assim, a falta de estorno realmente ocorreu dentro do período indicado pelas acusações fiscais, não havendo, portanto, qualquer mácula. Ademais, a natureza das inflações e a pessoa inflator estão determinadas com segurança, não havendo insurgência de nulidade contra esse ponto, assim não há causa de nulidade, como estabelece o artigo 11 da Lei 13.457. Por fim, no mérito, a autuada bem se definiu as acusações fiscais, o que denota a plena compreensão dos fatos imputados pelo fisco, não havendo assim qualquer violação ao contraditório e ampla defesa. Start não acolhe a pretensão da autuada. Relativamente à alegação de observância do princípio de isonomia, passo por meu entendimento. A recorrente aduz a aplicação do parágrafo 2º, artigo 36 do anexo 1, regulamento para as importações realizadas com alho. Nesse artigo 36 do anexo 1, regulamento, tem o parágrafo 2º, que diz o seguinte: não se gerar o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção prevista nesse artigo. Observe que o alho não consta em nenhum dos incisos do artigo 36 do anexo 1 do regulamento, ou seja, não há expressa previsão da mercadoria como beneficiária da isenção, e nem da manutenção de crédito para suas aquisições. A isenção do alho foi obtida perante o Poder Judiciário no mandato de segurança notal, transitado e julgado favoravelmente ao contribuinte. No entanto, o acordo reconhece que o alho não consta do rol do artigo 36 do anexo 1 do regulamento, e que se aplica a isenção prevista no artigo 1º, inciso 1 da Lei 16.887 de 2018. Assim, o decidido foi fundado na aplicação do artigo 1º, inciso 1 da Lei 16.887 de 2018 e não no artigo 36, anexo 1 do regulamento, diversamente da pretensão recorrente. A Lei 16.887 não prevê a manutenção de crédito relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção.
O artigo 37 e 41 da Lei 6.374 estabelece que a isenção no incidente, salvo determinação contrária, não implica em crédito para compensação e acarreta anulação do crédito relativa às operações ou prestações anteriores. Artigo 41. O contribuinte que deve proceder ao estorno do imposto tem que ter acreditado sempre que o serviço tomado a mercadoria entrada no estabelecimento seja objeto de saída ou prestação de serviço não tributado ou isento. Assim, a Lei 16.887 de 2018, ao não conter determinação em contrário, não permitiu a pretendida manutenção do crédito. Nesse sentido, foi entendimento da luta pelo colegiado do Estado. Abre aspas, a intenção ao que apontado desse expediente administrativo informa que no acordo pilotar nos autos número tal, não houve nenhuma ressalva ou sequer menção ao crédito semestre decorrente de operações anteriores. Nesse sentido, em nosso sentir, aplica-se a regra geral do estorno do crédito quando a operação de saída isenta, nos termos do artigo 41, inciso 2, Lei 6.374. O artigo 111, CTN, estabelece que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispunha sobre, outorga de isenção. Deste modo, deve ser interpretada literalmente a Lei 16.887 de 2018, ou seja, sem previsão expressa da manutenção do crédito, não pode haver interpretação fundada em isonomia em sentido contrário. O princípio da isonomia, dentre outros, norteia o legislador na edição de normas, em que, sendo várias eficazes, devem ser aplicadas, ou seja, a autoridade fazendária não possui competência para descumprir as regras postas pela legislação, nem lhe cabe demonstrar a diferença entre a isenção do alho e a isenção dos produtos hortifrutigranjeiros, uma vez que ela já foi realizada pelo legislador, autoridade competente, quando da produção da norma. Os argumentos trazidos para a regulamento ativo da Constituição Federal de 88 não podem resultar no afastamento da aplicação de lei, como dispõe o artigo 28 da Lei 13.457. A não concordância em relação à legislação deve ser dirigida ao legislador ou ao judiciário, cabendo à administração o estrito cumprimento da lei, uma vez que ela está restrita à observância da estrita legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Maria Silva Zana de Peito expõe. É aqui que melhor se enquadra aquela ideia que na relação administrativa, a vontade da administração pública é a que decorre de lei. Em decorrência disto, a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, para tanto ela depende de lei. Assim, não pode o fisco atender à pretendida aplicação do artigo 36, parágrafo 2º, anexo 1 do regulamento, sem expressa previsão normativa. Destaque não ocorre a aplicação da recorrente. Quanto à alegação de ausência de pedido do fisco, não existe razão recorrente. Como visto no item 2 supra, diversamente alegada, a recorrente teria de realizar o estorno de crédito, não sendo aplicável, o pretendido parágrafo 2º do artigo 36 do anexo 1 do regulamento. A recorrente alega que todas as saídas serão isentas, mesmo em relação às operações realizadas antes da decisão judicial. Observe-se que, nessa argumentação, teriam de ser estornados todos os créditos vinculados à operação diária, conforme as razões expostas no item 2 supra, e não apenas proporcionalmente, como exigido na auto-infração, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, anexo 2 do regulamento. Caso o contribuinte entenda que realizou o recolhimento indevido do imposto, deve observar os procedimentos de legislação para proceder ao pedido de restituição, dentre os quais prova que não houve repercussão do imposto destacado junto ao destinatário de mercadorias, conforme artigo 66 CTN e súmula 546 do CSTF. Ainda, pedir de recompensação, restituição de tributos não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT, nos termos do inciso 1, artigo 93 da Lei 13457. Assim, diversamente alegado, há prejuízo do fisco quando o contribuinte faz o lançamento de créditos indevidos em sua escrita fiscal e, assim, opõe o respectivo montante ao fisco. Destaque não ocorre pretensão recorrente. A matéria relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada está pacificada na Câmara sobre esse TIT e adota o entendimento exposto pelo CDT 8, 4042, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho, transcrita aqui no meu voto. A atualização de base de cálculo da multa está pacificada nesse TIT por meio da súmula 13. Observe que os juros exigidos na auto-infração são os incidentes desde a prática de infração e a data de sua lavatura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 6.374, que não se confundem com os juros incidentes após sua lavatura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da Lei 6.374, inciso 2, artigo 96, não havendo qualquer conflito entre as normas. Nesse sentido, cito o entendimento do juiz Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento pelo processo da RT 12, 10.33.298/2011, na Câmara Superior do CITIT. O artigo 52 da Lei 3.457 determina o caráter vinculante das súmulas para o órgão do CITIT. Assim, a súmula 13 não pode ser afastada, motivo pelo qual afasta a pretensão recorrente. Concordo no meu voto, presentes pressupostos mínimos de admissibilidade, conheço e nego o provimento de recurso ordinário. É assim que eu voto.
Só um momento que eu vou fazer registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não haver inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Nathalie Alimentos Limitada foi conhecido e não provido. Só um momento aqui. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Podemos encerrar então a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal Unipositário do Estado de São Paulo, no dia 26 de março de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir a Oswaldo encerrar a gravação.